TV Menorá apresenta Janela do Céu. Inicia na TV Menorá um programa com entrevistas. Janela do Céu. Boa noite, estamos iniciando o nosso programa Janela do Céu, onde todas as segundas-feiras, às 22h30, você tem então sempre a programação do Pão de Judá, o programa de testemunhos para que nós venhamos ser edificados pelo Senhor, onde tem tantas experiências de tantos irmãos ouvindo a palavra, recebendo o amparo, o auxílio do Senhor. E hoje o nosso convidado é o nosso irmão Juliano Castro, que é natural de Cachoeira do Sul, mas hoje mora em Estância Velha e está há muitos anos com o Senhor, tem muitas coisas para compartilhar. Mas eu gostaria de lhe perguntar o início, como foi a tua chegada na Igreja do Senhor, como que foi aquele despertamento espiritual de que você precisava do Senhor? Minha chegada na Igreja do Senhor foi bastante pela dor mesmo, No início, eu passava na frente da congregação, e via um monte de tumulto na frente do cinema. E nisso, a prima da Aline, que é a Fabiane Brasil, ela sempre nos convidava para ir. Mas nós sempre, dava um pouco de debochada dela, porque ela era meio doidinha, E a gente nunca acreditou no que ela falava para nós. Aí foi um dia que eu vi, que Deus começou... Nós já estávamos buscando Deus, Nós estávamos em outras denominações. Mas Deus começou a trabalhar na nossa vida, primeiramente na área financeira, E aí assaltaram a nossa casa. 2 dias depois assaltaram a nossa casa, depois que nós falamos com a Bia, tudo, E no 4º dia, no 5º dia, por aí a Fabiane foi lá em casa e me botou o dedo na cara. E ela disse, a última vez que o Senhor está te chamando para a igreja, eu não vou te falar mais. E virou as costas e foi embora, E aquilo me chamou a atenção e eu, ao mesmo tempo, eu fiquei irado por dentro, porque, mas quem é ela? Eu já estou passando um monte de dificuldade, de tribulação, para ela chegar e me botar o dedo na cara e dizer que o Senhor está me chamando, E eu me lembro, que eu me incomodei muito com o pessoal que me assaltaram a casa, Que eu até fui ameaçado de morte nesse bairro. E aí foi aí que eu fui para a Igreja do Senhor Jesus. Quando o cara me ameaçou de morte, que ele disse que colocaria a mão em mim, se não conseguisse colocar a mão em mim, ele ia colocar na Aline ou na Juliana. Uma das duas ele ia colocar, E deu a ocasião, que naquela mesma semana, no domingo, no sábado a Bia foi lá em casa, no domingo mesmo nós levantamos o acampamento, Nós levantamos o acampamento e fomos para outro bairro, onde a tia da Aline tinha uma casa, E eu fiquei meio na retaguarda. Daí eu sabia que o cara vinha atrás de mim, Mas eu tinha que me proteger e proteger minha família, E protegendo a família a gente não consegue proteger, só Cristo, Foi aí que eu fui para Cristo, Daí eu comecei na igreja. E nesse meio tempo eu deixei um bilhete, eu e a Aline deixamos um bilhete num carro que era da Fabiane e do Leandro, para que eles fossem lá em casa falar conosco. E naquela mesma noite eles foram lá em casa. E aí eu peguei e na quarta-feira nós fomos no cinema, que é onde que dava os cultos, na quarta e no domingo. Chegando lá nós se acertemos, me sentimos bem à vontade, sabe? E naquela mesma semana a Aline já foi encaminhada pro aconselhamento. Eu levei umas 2 semanas para ir para o aconselhamento. E já fomos, depois dos aconselhamentos, nós já fomos encaminhados para a cura interior básica, para o padrão divino. E naquela época estava tendo todas as escolas ministeriais. E aquilo me cativou a buscar e crescer em vida, Mas que beleza isso aqui, Porque não é em qualquer lugar que tem isso, o aprendizado da palavra. E foi aí que Deus começou a trabalhar no meu íntimo. Porque eu comecei a ver que quão errado eu era também, Ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo que Deus começou a trabalhar em mim, eu vi que Deus começou a fazer a justiça por mim. Porque o cara que me procurava, 2 semanas depois ele foi morto. Pelo um outro rapaz lá no bairro, E ele já tinha matado até 4 pessoas, E então... Foi Deus que me livrou da mão dele, entendeu? E foi Deus que fez justiça também, Tanto que eu tenho uma tia nesse bairro e hoje eu vou lá bem à vontade, não tenho problema nenhum com ele, sabe? E o que mais me chocou também, que quando comecemos a fazer a cura interior,
que Deus começou a trabalhar na minha vida e da Aline na área conjugal. Porque Deus, quando a gente é iluminado pela palavra de Deus, Deus começa a iluminar a gente. E depois de um tempo, ele começa a exigir que eu e você mudamos, né? E nós temos esse livre-arbítrio de querer mudar ou não, né? Só que nós temos uma consequência de não mudarmos, né? Todos nós temos uma consequência. Então, por que não mudar? Né? Foi quando eu aceitei. Quando eu aceitei mudar, eu sempre dizia assim para a Aline, na cura interior básica, que falava para ela assim: amor, tu me ama? Toda a cura interior básica, que se foram 8 meses, se eu não me engano, ou até 10 meses, todas as semanas, eu perguntava para ela: Aline, tu me ama? Né? E daí eu dizia para ela, me dizia assim, um dia nós chegando em casa no verão, e tinha um vizinho meu, né? Sentado tomando chimarrão na frente, uma vizinha. E ela perguntou para mim assim: Juliano, e tu me ama? Eu disse: claro que eu te amo. Eu tô te perguntando se tu me ama, né? E aí ela chegou assim: então vamos ver se tu me ama mesmo, né? Se chegasse alguém ali agora com um carro, com um revólver e assaltasse aquele casal ali, o que que tu faria, né? E se quisesse levar tudo que eles tinham ali, o que que tu faria, teus vizinhos? Eu digo: olha, para eles eu não faria nada, mas se fosse para vocês eu faria, né? E isso me impactou porque eu estava vindo de uma semi-escola, né? E não me impactou porque eu estava aprendendo o que é amar recém, né? E eu estava perguntando para ela o que é o amor, assim. Tu me ama? E ela dizia, né? Claro que eu te amo, mas toda vez tu me pergunta isso, né? E aí ela me disse para mim que se tu não dá vida por aqueles ali que tu não conhece, Jesus te deu, né? Então tu não daria por mim e nem pela Juliana se acontecesse isso. Vai, aquilo me chocou. Aquilo me impactou por dentro, porque é verdade, né? Jesus deu a vida por nós sem nós saber quem nós somos. Eu nem era nascido, ele já tinha pagado um preço por mim, né? Então aquilo começou a me constranger. E isso me deu bastante sede, assim, de buscar a palavra, porque eu vim de uma família bastante humilde, né? Onde que era só girgazeu. Era prostituição no bairro onde eu morava, lascívia, brigas direto. O Senhor me escolheu, acho, a dedo, alguns de lá de dentro, né? Porque alguns estão na igreja do Senhor. Então o Senhor escolheu a dedo, né? Para tirar de dentro daquele bairro. E eu vi assim que aí Deus começou a transformar eu e a Aline no nosso conjugal. E tudo que nós tínhamos em oculto veio tudo à toa, né? E isso foi bom porque deu tempo para nós consertarmos, né? E hoje isso pode ser um alicerce, né? Para mim e para ela. Porque Deus faz, eu creio assim que Deus faz tudo pro melhor das nossas vidas, né? Como diz a... O que mudou, né, da tua vida familiar, do que era antes e do que é agora? Olha, na minha relação familiar mudou assim muito, porque hoje tudo que eu e a Aline falamos, mesmo que tenha assim as discussões tudo, mas daqui a pouco nós estamos de bem, sabe? Né? E antigamente não, nós ficávamos 2 semanas sem falar dentro de casa, né? Como os inimigos. E não era assim, não é isso que Deus quer, né? Então mudou muita coisa porque hoje nós temos a verdade. E muitas vezes o Senhor permite acontecer todas as coisas com nós para que todos nós dois podemos crescer junto, não só um crescer. E a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que aprender que cooperar não é só um. Existe das duas coisas, dos dois lados, né? Entende? Então, quando eu consigo me entregar mais para Deus, eu ajudo a cooperar com Deus também. Porque Deus, num matrimônio, Ele não age sozinho, são a 3. E Deus agiu no meu matrimônio assim a 3, né? Até coisas ocultas, irmãos, que eu não sabia, né? Que eu não sabia que veio, sabe? E que eu não posso falar também, né, irmã? Entende? Então, pra mim foi forte isso, sabe? E só por Deus hoje eu tô com a Aline, sabe? Só por Deus, né? Porque a Aline, eu conheci a Aline tinha 7 anos de idade, mas
começamos a namorar praticamente com 13. Conhecia ela com 14, com 16 nós casamos. Ela tinha 16 e eu 19, né? Então é uma vida, né, irmão? Hoje nós estamos 17 anos casados já. O que você diria para aquelas pessoas que estão nos assistindo hoje, que enfrentam, né, problemas no relacionamento, como que vocês conseguiram solucionar? Assim, olha, eu diria assim que, em primeiro lugar, nós temos que saber o que é um matrimônio. O que é um matrimônio? Porque tem muitas pessoas que estão dentro do casamento e não têm a realidade do que é um matrimônio, né? Que em Cristo, né, é o nosso cabeça. E é Ele que resolve todas as coisas. Porque depois que vem depois de Cristo, está na submissão dele. E esse é o segredo. Porque tudo que o marido e a mulher fazer, depois que conhecerem Cristo, fica mais fácil. Mas agora tem que depender desse Cristo. E a solução não vem do dia para a noite, nem da noite para o dia. É uma busca diária. E esse é o segredo, irmão. De se negar, de amar o próximo, de estar ali convivendo e falando a verdade, principalmente a verdade, né? Porque o que há dentro do conjugal hoje é muita mentira, sabe? E aonde há mentira, né? Para que o outro veio? Para roubar, matar e destruir. E ele é o pai de quem? Pai da mentira. Então, aonde que há mentira, mesmo que doa na pessoa, sempre diga a verdade. Porque a verdade vai te libertar. Entende? Vai sair aquele peso, aquele jugo, aquela tua ansiedade que está muitas vezes contigo, né? E eu me vi assim, quando eu estava sendo trabalhado nessa área, eu tinha sempre porque o pai da mentira estava na minha boca, entende? Eu mentia, ali ele mentia. Então eram dois mentirosos, sendo usado pelo Satanás, sendo fantoche, né? E quando você se depara com a verdade, o que acontece? Tu fica apavorado, né? Que o diabo está te usando. Fica os dois expostos. Fica os dois expostos. E isso é muito bom, por quê? Porque de um lado vai ter que sair fora. E quem é que tem que sair fora? E entrar quem em cena? Entrar Cristo, né? Então, quando tu soube a verdade, que é o matrimônio, que Cristo é o cabeça, fica mais fácil de agir. Fica mais fácil de Deus também entrar no cônjuge e agir no cônjuge, mudar aquele cônjuge, né? E tudo isso, irmãos, eu me lembro quando eu entrei na igreja, eu estava numa denominação que eu já chegava a jejuar 4 vezes por semana. Quando eu entrei na igreja, eu conseguia jejuar 2 vezes por semana. Por que isso? E eu não conseguia compreender por que isso, sabe? Como se na denominação que não tinha a verdade, a revelação que tinha essa palavra, eu não conseguia, eu jejuava facilmente, né? Por quê? Porque o próprio diabo que está na nossa carne hoje, ele milita contra a nossa carne. E contra a nossa alma e contra o nosso espírito. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer tu retroceder para trás. E o que nós temos que fazer? Perseverar, né? E eu me lembro assim que daí o diabo pedia para mim jejuar 2 dias, eu jejuava 5. Eu cheguei a fazer 5 dias de jejum uma vez, né? Direto assim. Não que não possa fazer, assim, que eu digo assim, mas porque nós temos que ter realidade de todo dia dar um tapa na cara de Satanás, né? E como é que tu faz isso? Não fazendo a vontade dele. E isso tu dá um tapa Como tu vai pegar? Hoje eu vou pegar um domingo. Sem ele saber, assim, sabe? Porque Satanás, ele tá sempre querendo saber das tuas coisas, né? Hoje eu vou jejuar. Te peguei, né? Vou pegar terças, quintas, em dias vertidos, assim, que ele não consiga, né? Porque tu começar a jejuar toda semana naqueles dias, ele já vai saber que tu tá jejuando naqueles dias. A nossa carne, né? Se acostuma. A nossa carne se acostuma, entendeu? E aí ele vai até dar risada da tua cara, porque tu vai cair em religião, né? E jejum é quando tu entroniza com o Senhor e pede para ele: Senhor, é hoje que tu quer que eu faça? É hoje? Tem que perguntar para ele também todas as coisas. E eu me lembro que no início eu jejuava muito e logo com 3 meses, 2 meses e meio que eu estava na igreja, eu ia muito, eu atravessava a cidade de lá de Cachoeira, que praticamente do comercial onde é que eu morava até o bairro Barcelos dava uns 10, 12 quilômetros. E eu botava a Juliana na garupa e às vezes eu ia. E até o centro também ia de a pé. Eu me lembro que na escola da Semi-Renovação da Mente, que caiu um pouco dentro do inverno, também eu botava a Juliana no ombro e atravessava a cidade também até lá a igreja. Fazia ali 5 quilômetros, 6 quilômetros ali. E engraçado assim que Deus levantou um povo que depois, como o evangelismo foi indo dentro do bairro,
nós chegávamos a vir de turma pra casa, né? De uns 20, 30 pessoas. E aí nós chegávamos na frente da casa do outro e largava o outro. E nós éramos os últimos a chegar, né? Eu e a Aline, porque nós morávamos na saída da cidade. Então eu vi assim que Deus, ele começa a agir na nossa vida quando a gente começa a perseverar também, né? E foi tão fácil assim, eu não sei assim que eu tenho um dom assim de evangelismo e sanguíneo, né? Mas Deus assim, ele usa esse dom assim que eu vejo assim que a pessoa que ficou na minha frente e falou de Cristo e abriu, tem que falar, porque não tem que perder mais tempo, irmão, né? E nós abrimos um grupo também com 2 meses e meio de igreja numa casa no bairro na Noêmia, que a pecinha era 2,5 por 2,5. E nós chegamos a colocar 32 pessoas lá dentro. Pessoas que ficavam em pé, sabe? E a vozinha, que era a dona da casa, numa facerice, irmão. E o que mais me tocou, assim, que sempre o Senhor sempre me colocou em missão, assim, de boca braba mesmo, irmão, sabe? De boca braba, assim, aonde que tem os homens mais violentos, sabe? Que eu me lembro, assim, que nesse bairro tinha 2 irmãos que eram gêmeos, e os 2 eram assaltantes, até assaltante de banco, tudo, né? E um até conhecia o Senhor, né? E aí eu me lembro que um dia eu fui pagar o aluguel, né? E ele estava na parada, e ele me conhecia. E eu já tinha falado de Cristo com ele. Vamos voltar para a igreja, isso, aquilo. Tinha evangelizado ele. Juliano, vou assaltar aquele mercado ali agora. Tu fica aí me cuidando. Eu digo, não, cara, o que tu precisa? Não, meu filho ele tá ali sem comida para ir pro colégio, né? O que eu vou fazer? Eu vou ter que assaltar aquele mercado para dar comida para ele. E ele realmente me mostrou a arma, tudo, né? Eu digo, não faz isso, cara. Vamos fazer o seguinte, me dá um tempo aí hoje. E eu me lembro que eu saí daquele dia, eu estava indo pro meu emprego, eu pegava as 2 horas, e eu fui na igreja. E eu pedi uma assistência básica pro liderança do boi. E ele me conseguiu. Daí eu expliquei a história para ele, assim. E realmente, o cara foi pra igreja, né? Foi no grupo. Só que na outra ponta do bairro, ele tinha um inimigo. E eu não sabia que ele era inimigo dele, né? E eu também conversava com o outro, né? E evangelizei, vamos no grupo. Aí quando se debateu os 2 no grupo, né? Um foi com um facão na cintura e o outro com um revólver, né? Chegando lá, o outro disse, não, eu não vou entrar porque eu não me dou com fulano de tal, né? E eu digo, Senhor Jesus, me ajuda agora, né? E a avó conhecia o outro, né? A avó, a dona da casa, conhecia o primeiro ali que eu citei. E o outro já estava sentado no grupo todo, né? E aí o outro não quis entrar, né? Então todos têm a oportunidade, irmão, né? Eu vejo assim que pelo grupo familiar, todos vão ter a oportunidade também. Todos. E aí Deus foi tão forte naqueles ali, ó, que ele mandou embora, né? O que não aceitou, ele mandou embora, né? E eu vi assim que Deus começou a levantar um povo naquele bairro, assim, ó, que os grupos familiares era tão edificante, não que não seja edificante hoje, mas era tão edificante, que era tão pureza, assim, as pessoas iam mais com vontade. Eu sei que tinha aquele povo lá em Cachoeira muito escolhido por Deus, né? Sabe? Que eu vejo assim. Então as pessoas tinham vontade, orava e Deus fazia. Mas por quê? Porque se sujeitava a Deus, né? E eu creio assim que também, quando a gente não tem aquele conhecimento, de muito conhecimento dentro da gente, porque eu sei, eu já sabia, entende? Isso aí Deus abomina, entende? Então Deus abomina, eu já sabia, tá escrito lá, isso e aquilo, Deus já tinha me revelado. Isso aí Deus abomina, irmão. E Deus gosta de humildade, né? Humildade. E eu vejo assim que Deus trabalha muito em mim nessas áreas assim. E depois ele foi trabalhando em mim quando me tirou da Cachoeira, né? Aí ele começou a trabalhar. Aí a coisa começou a apertar mais ainda, né? Porque quando mais eu aprendia, mais Deus apertava. Então agora nós vamos deixar esse testemunho para o nosso próximo bloco, né? Vamos deixar o nosso público aí esperando o que será que Deus fez, né, na vida do nosso irmão. Nós já voltamos, fique conosco. Janela do Céu.